Vamos falar sobre medicina veterinária com a Maísa da Cruz, que é graduada em medicina veterinária pela Anhanguera Campinas em 2019, é pós-graduada em fisioterapia e reabilitação veterinária pela IBVET em 2025 e atua na clínica veterinária Clinicão desde 2019 como clínica geral e realização de cirurgias eletivas. Maísa, bom dia, seja bem-vinda à nossa Raízes FM. Bom dia, Jean, bom dia a todos os ouvintes. O assunto que a gente vai abordar aqui hoje é um assunto, eu acho que meio novo até para as pessoas que nos acompanham, que tem também fisioterapia e reabilitação animal, cachorros, gatos, é isso? Exatamente. Apesar de ser novo hoje em dia, né, eu não tenho muito conhecimento sobre, a fisioterapia e reabilitação veterinária já existe aí no mercado há mais de 20 anos. Sim, acho que a população não conhece muito, porque quando o animalzinho tem um problema, leva no veterinário e às vezes não sabe que tem especialistas também disso, né? Exatamente. A gente conta muito com a indicação dos profissionais, né, de encaminhar para um profissional da área da reabilitação, porque realmente é novo aí para o pessoal. E a reabilitação, a fisioterapia, quando o animal sofre algum acidente, alguma cirurgia, quando ela cabe no animalzinho? Ela cabe em várias oportunidades. Então, por exemplo, um animal que foi atropelado, sofreu um trauma, como você comentou, precisou de uma intervenção cirúrgica, por exemplo. A fisioterapia, ela ajuda nessa questão de voltar a amplitude do movimento, voltar a mobilidade, amenizar a dor no pós-cirúrgico. Muitas vezes só o medicamento não é o suficiente. Então o animalzinho ele começa a poupar aquela patinha, por exemplo, vamos supor que ele sofreu uma fratura em membro, seja torácico ou pélvico, e precisa de uma intervenção. Normalmente eles se recuperam super bem, eles têm uma limiar de dor muito alta, né, ali, mas muitas vezes eles sentem uma dor, sentem o medo de poupar, de apoiar aquela patinha novamente, então eles costumam poupar. Então isso vai gerando uma atrofia muscular, perda de massa muscular, e eles acostumam a não apoiar aquela pata, vira uma contratura muscular, em casos mais graves, lógico, Sim. né? Então a reabilitação ela tem essa função de fazer que o animal volte a apoiar essa pata, sinta menos dor, né, aliás, tenha uma pós-recuperação mais ok. Mas não só para isso. A gente serve também, a fisioterapia também serve para animais mais idosos, que tem ali, desenvolvem bicos de papagaio na coluna. Tem bico de papagaio? Tem sim. Em gato? Em gato, em cachorro, todos eles. Sim. Uma osteoartrose, em articulações. Então a fisioterapia ela ajuda em todas essas questões. Perfeito. Você falou também às vezes o animal não querer colocar a patinha no chão, às vezes tá tudo bem, mas acaba sendo uma coisa psicológica do animal. Trauma, exatamente. E até ele sente nisso o vocês medo. Conseguimos. A gente faz com que ele volte a apoiar novamente. Depende do caso, lógico. Sim. Tem casos que são mais complexos, mas a maioria costuma responder super bem. Você tem algum caso? A gente gosta de exemplos e contar Sim. casos que chegou para vocês numa situação que vocês, talvez nem você, lógico, vocês sempre acreditam, mas vocês ficaram apreensivos com o caso que chegou da forma que foi, às vezes um atropelamento, alguma outra, uma queda, enfim. Você tem alguma para contar? Sim, eu comecei a atender recentemente, né? Sim. Então, sou nova também aqui no mercado nessa área. Mas uma paciente que eu atendi, que a gente teve um resultado super legal, ela se chama Nina. Ela foi atropelada não, perdão. Ela pulou do sofá, rompeu o ligamento do joelho. Caramba. Passou por procedimento cirúrgico, foi super bem. Dado 3 meses do pós-cirúrgico dela, ela pulou do sofá de novo e rompeu o joelho do outro lado. O ligamento do outro joelhinho. É o Neymar dos gatos. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Nessa segunda cirurgia, ela sentiu mais. Após, ela recuperou super bem da primeira, mas o pós-cirúrgico da segunda, ela já sentiu mais. Porque ela já tinha um membro lesionado, que era o primeiro joelho que ela rompeu, né? Então, o segundo, ela acabou sentindo um pouquinho mais, não apoiava a pata direito. A tutora falou que na hora de andar, ela claudicava, ela evitava colocar aquele membro no chão. E daí ela ligou até a clínica perguntando se a gente tinha indicação de algum fisioterapeuta e casou que eu era, né? Sim. Então a gente agendou a avaliação dela, tudo certinho. E com o tratamento a gente começou o uso de aparelhos recursos eletrofísicos, que é o TENS.
que é um aparelhinho que dá choquinho. Então, ele ajuda ali a grosso modo falando, né? Sim, sim. Ele ajuda a controlar a dor. Então, aí a gente fez umas sessões de controle de dor e depois a gente começou com a cinesioterapia. O que seria a cinesioterapia? Exercícios físicos mesmo, com obstáculos para forçar com que ela pisasse no chão. E aí, com umas 10 sessões ali, mais ou menos, ela voltou a apoiar perfeitamente a patinha novamente. Olha que legal. E você percebe que o gato, ele tem facilidade, às vezes, para subir em locais e fazer altos pulos. Sim, gato é mais difícil de reabilitar. Sim. Esse caso que eu comentei agora era uma cadelinha. Era uma cachorra. Uma cadelinha, perdão. isso, imagina. Mas gatos a gente consegue reabilitar também, só que sim. com um pouco mais de dificuldade, porque eles são mais exigentes, eles não gostam muito do toque, eles são mais assustados, então é mais difícil, mas também é possível. É isso que eu pensei, porque eu vi um vídeo esses dias de um gato que entrou na casa da vizinha, da pessoa que ela postou lá, só que o gato ele ficou tão desesperado para tentar voltar do muro que ele tinha pulado, que a pessoa tentava ir ajudar, só que ele ficava desesperado, ele pulava, ele caía, ele não conseguia alcançar. Não sei se teve fratura nesse caso, mas ele caía, tinha uns tombos assim, que não era um tombo que o normal do gato, que o gato nem tombo, né? Ele cai e fica certinho e continua caminhando. Ele estava num desespero, que isso também pode, a questão do desespero, né? De você proporcionar ao gato o estresse, pode também ele sair do rumo dele. Com certeza, com certeza. E pode acontecer esses traumas, talvez até em casa. Pode acontecer. É um pouco mais difícil, porque o gato ele é super flexível, ele tem uma mobilidade muito maior que a do cachorro, inclusive, né? Eles conseguem escalar muros, subir telhados, enfim. Mas pode acontecer, sim. Porque às vezes o dono é igual cachorro, o dono às vezes vai ficar na brincadeira, vai atrás do cachorro, brinca, ele pode pular de um lugar que ele não deu tempo dele avaliar certinho se dava para pular ou não. Acaba lesionando. Uma coisa que a gente vê com muita frequência também são cães obesos. Até gatos também pode acontecer, mas com sobrepeso e obesos que sozinhos acabam rompendo o ligamento do joelho por conta do sobrepeso mesmo. Então a reabilitação também pode trabalhar nessa parte, na parte de ajudar a perder peso. Muitos conseguem fazer acompanhamento com nutricionista também hoje. Tem nutricionista? Tem nutricionista para ajustar a dieta, tudo certinho. Evoluiu muito, né? A nossa área evoluiu muito, tá muito parecida com a humana hoje em dia. Então a gente tem várias áreas aí que conseguem ajudar o cãozinho. Porque o cão, o gato, hoje eles não são mais aqueles animais que ficam no quintal, né? De qualquer jeito. Tá com uma diarreia, vamos supor, é vermífugo, vamos lá na casa de ração comprar um vermífugo que deve ser isso. Não, hoje em dia a coisa tá muito mais além. Então, é um membro da família. É um membro da família. Hoje em dia tem até plano de saúde para animais. Tem sim, tem sim. É lógico que nem todos têm condição, né, para fazer esse tipo de medida, tal, de contratar um plano. Mas até falando para a audiência, às vezes que, infelizmente, nem todos têm como arcar com o custo de um trabalho como esse, de fazer uma reabilitação. Como que funciona essa questão? É acessível? Ou se a pessoa não tem condição, como ela pode proceder? Porque às vezes ela tem tanto amor pelo animal, mas ela não tem a condição necessária. E infelizmente isso não tem ainda, né? No poder público, né? Não tem um SUS dos gatos. Infelizmente. Pelo menos aqui na nossa cidade, nossa região, não tem, né? Existem algumas clínicas que até trabalham com convênio, existem alguns que até ajudam, então dá uma facilitada. Mas, infelizmente, não é acessível para todos mesmos. Os custos das sessões, elas são por sessão, então não é por consulta e depois vai voltando para retorno, né? É igual uma sessão de fisioterapia humana mesmo. Então, cada sessão ali tem seu custo. Infelizmente, não são todos mesmo que conseguem. Mas, numa dúvida, talvez, agendar uma avaliação que seja e a gente poder ajudar da forma que puder, prescrevendo algum medicamento, ensinando a fazer alguns exercícios em casa que a gente acha que pode resolver. Perfeito. Tentar uma medida paliativa antes de partir para isso. Exatamente. E aí que fica também a questão de adoção, né, responsável, né, porque muita gente às vezes adota no calor da emoção e não sabe se vai ter conta de bancar o animalzinho, porque às vezes acha, é só pôr água e ração
E dá um carinhozinho no final do dia. Exato. Sim. E às vezes pode acontecer esse tipo de coisa, de você ter que recorrer a um veterinário, porque o cão, o gatinho também adoece, né? O pet também adoece. Sim, com certeza. Precisa muito mesmo dessa conscientização hoje em dia. Adotar é um ato maravilhoso, é lindo. Salvar uma vidinha que tá ali na rua passando fome é lindo, mas a gente precisa ter essa consciência mesmo, de que eles precisam não só da alimentação e da água, precisa de visita periódica no veterinário. Existem muitas coisas que a gente só descobre em exames de rotina, porque existe muita doença que é silenciosa. Vou dar um exemplo aqui básico: tumores. Eles são silenciosos. Inclusive eu perdi uma cadelinha esse ano mesmo, de 13 anos, porque ela estava extremamente saudável, os exames de sangue, de rotina estavam todos bem. Até que um dia ela acordou muito legal, consegui já fazer um ultrassom no dia, a gente descobriu que ela estava com um tumor enorme no baço. Caramba. Então, assim, eles são silenciosos. A gente não vai conseguir descobrir esse tumor no início com um sintoma clínico. É só com um exame periódico mesmo. Não é igual no ser humano, né? Quanto antes você descobre, você consegue ter uma... Sim, exatamente. Então, se a gente descobrisse que esse tumorzinho dela ainda pequenininho, a gente podia ter feito uma cirurgia e ela estar bem hoje. Conseguimos fazer a cirurgia, tudo, mas ela já estava com metástase em muitas partes, então, assim, precisa, porque tem muita coisa que a gente só vai descobrir levando. Quando a gente deixa tudo para a última hora, só na hora da emergência, muitas vezes a gente não consegue salvar e reverter o caso. Daí gera tristeza em todo mundo, né? Nos tutores, em nós. Então, até a gente fala para quem tem condição mesmo, porque a gente sabe que nem todos têm condição de levar, mas você orienta o quê? Uma vez por mês? Levar o animalzinho no veterinário? Nem com tanta frequência assim. Por exemplo, as vacinas que devem ser anuais, já é ali uma visita que a gente pode aproveitar e coletar uns exames periódicos para ver se está tudo bem. Então, a cada uma vez ao ano ou a cada 6 meses é interessante. Perfeito. Algo mais a abordar sobre esse assunto? Foi interessante, agradeço até a sua presença aqui, fica à vontade. Sobre a fisioterapia você fala. Sim. Fisioterapia, a gente, voltando ao assunto, então, a gente tem muitas questões que a gente pode trabalhar, ela é maravilhosa. Então, a questão de sobrepeso, de mobilidade, de voltar à amplitude do movimento do animalzinho que está ali. Muitas vezes a gente consegue reabilitar, não é sempre, a gente tem que deixar claro que a fisioterapia não é nenhum milagre, mas a gente consegue muitas vezes reverter casos de animais que estão paraplégicos e voltar de novo, dependendo, claro, da patologia que ele apresenta, legal, de tudo isso. Mas a gente consegue muitas vezes voltar ele ao movimento normal de antes. A gente consegue fazer controle de cicatrização de feridas com o laser, por exemplo. Eu estava atendendo um gatinho da ONG que sofreu, ele foi achado com uma cabecinha toda machucada, uma ferida gigantesca. Muitas vezes as pessoas olham e falam assim: nossa, a gente vai eutanasiar esse gato porque não tem o que fazer. Sim. E com muito cuidado a gente conseguiu cuidar, a ferida dele estava gigantesca e com as sessões de laser a gente conseguiu reduzir a ferida 100%. Então é mais uma área aí que a fisioterapia consegue ajudar. Perfeito. É a Maísa da Cruz, que estamos recebendo aqui, a médica veterinária, que é pós-graduada em fisioterapia e reabilitação veterinária. Foi esse assunto que a gente abordou aqui hoje no Primeira Página. Maísa, agradeço mais uma vez sua presença aqui e volta em breve para a gente conversar sobre outros assuntos, né, e outras medidas e outras doenças que podem acontecer em gatos e cachorros, que a gente pode também abordar o assunto aqui, viu? Claro, agradeço o convite, agradeço a todos que ouviram aqui hoje e obrigada, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, bom final de semana. Para vocês também.